aí, cambada, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Eu também tô bom. Para variar, tô preso no engarrafamento, então, como a gente não tem muito o que fazer para passar o tempo, a gente vai batendo papo aqui com vocês. E hoje eu quero conversar com vocês a respeito do quarto poder. Do poder quase que ilimitado do quarto poder. Tô fazendo isso. Aí, cambada, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Eu também tô bom. Eu tô preso aqui no engarrafamento para variar um cadinho. E como a gente não tem muito o que fazer para passar o tempo, a gente vai bater papo. E hoje nós vamos conversar rapidamente sobre o quarto poder da República, da nova República e da velha República também. Vamos falar um pouquinho sobre a imprensa. Porque dia 28, último que passou agora, foi o Dia Internacional do Jornalista, ou do jornalismo, seja lá o que for. E o que a gente realmente está precisando é de jornalista que faça o seu papel de forma correta. Pois bem, vamos lá. Estou falando também porque outro dia eu estava lá no Caverna. Se vocês não sabem o que é o Caverna, Caverna do Dragão. Eita, mundo bom. Não é aquele desenho animado, mas é bem parecido com aquilo. Tem até Mestre dos Magos lá. É um grupo de internet que é um grupo do WhatsApp que se você não sabe o que é, irmão, melhor ficar sem saber. Você tá melhor assim, não sabe. Bom, pois bem. A gente estava lá num bate-papo no Caverna, né? E saiu a notícia na CNN e alguns outros meios que a PF descobriu movimentações de 30 milhões ao ano pelo Bolsonaro e na realidade não foram 30 milhões, foram 30,5. E isso foi jogado assim. Aí lógico, né, tem uma galera boa lá. Eu tenho pena, né, porque tem uns lá que dizem que são isentão, mas todo isentão é esquerdista, óbvio, né? Eu não votei no Bolsonaro, nem votei no Lula. Desculpa, você votou no Lula. Você pode não ter consciência disso, mas você votou no Lula. Né? Então, todo isentão é esquerdista. E eles lá têm essa coisa de isentão. Aí fica todo mundo se sacaneando lá e tal. É um barato. No fundo é legal pra caralho. Até porque a gente brinca com a ignorância das pessoas, né? Veja bem, ignorância não é algo pejorativo. Ignorância é desconhecimento. A pessoa não teve informação sobre um ou outro assunto, né? Então, um dos brothers lá, eu acho que ele é o Eric da Caverna do Dragão, né? Ou então é o Bárbaro, né? Aquele pequenininho que eu esqueci o nome. Se bem que no fundo também ele pode ser até aquele unicórnio. Bom, a gente tava naquele bate-papo maroto lá e aí ele veio jogando essa, né? Porque ele sabe que eu sou radicalmente antipetista, anti-esquerda. Acho que tudo que vem da esquerda é uma porcaria. E ele ficou tentando me sacanear. Tá vendo? Vocês ficam defendendo político rico. O homem movimentou 30 milhões ao ano. Aí eu falei, cara, tá errado. Ele não movimentou 30 milhões ao ano. Movimentou 30 milhões no ano passado. Dentro daquele período que eles pesquisaram, que foi de fevereiro a fevereiro, ele movimentou 30 milhões. A maior parte do dinheiro veio do partido dele. E a maior parte do dinheiro que veio do partido dele e passou pela conta dele foi para a conta do advogado dele. Então, assim, dizer que ele é rico, eu diria que ele até tem alguma condição. Mas rico ele não é, não.
Todo mundo ali na família tem alguma condição, mas, cara, não chega nem perto de triplex no Guarujá, não chega nem perto de um sítio gigantesco em Atibaia, com lago e pedalinho próprio, não chega nem perto dos apartamentos todos de São Paulo, de Brasília, não chega nem perto do barquinho, né, do jatinho. Não, mas o jatinho não é dele. Tudo isso é do amigo, eu esqueci que é tudo do amigo, nada é dele. Né? Ah, então, a narrativa dele foi. Quer dizer, na realidade a narrativa não é dele. Ele se emprenhou pela orelha, entendeu? Levou a pela orelha e gestou, entendeu? Ficou prenho, ficou grávido da narrativa implantada pela mídia globalista, pela mídia comprada, pela mídia que recebe grana do George Soros, da Fundação Ford. Mas eles não conseguem entender isso. Eles acham que porque é mídia, tudo que eles falam ali é real e você tem que acreditar no pé da letra. Não, não tem. Aliás, muito pelo contrário. A sua obrigação, se você for um ser humano inteligente, veja bem, inteligente é a pessoa que sabe o que fazer com o conhecimento recebido. Então você pode até ser uma pessoa informada, mas isso não significa que você seja inteligente, ok? Então, uma pessoa bem informada e inteligente, ela sabe o que fazer com o conhecimento adquirido e ela vai buscar de outras fontes, ela vai tentar saber qual foi o repórter que postou isso, qual é a posição dele, o que ele faz da vida, né? Quem ele apoia, de quem ele recebe dinheiro, para você ter noção se aquele cara está criando uma narrativa enviesada de acordo com o que lhe interessa ou se ele está só reportando os fatos, que é a função da imprensa. A imprensa deveria única e exclusivamente se reportar aos fatos. Assim como alguns juízes, advogados e tal, advogado nem tanto, né? O advogado tem o direito de criar as suas narrativas, né, de acordo com os fatos que tem à mão, para tentar minimizar a situação do seu cliente. Infelizmente, a gente não tem uma lei no Brasil que diga que o advogado tem que cumprir a pena junto com o seu cliente. Se for defender bandido, tem que cumprir pena junto com ele. Senão, muitos advogados não iam aceitar trabalhar. Mas o juiz precisa se ater aos fatos. Ele pode se deixar levar pela narrativa dos advogados, porque o que é narrativa? Radar semafórico à frente. Obrigado, senhora. O que é a narrativa? Qual é a ideia da narrativa? É você pegar os fatos que foram reportados e expô-los dentro de um contexto que consiga transformar isso numa historinha, verossímil ou não. Tem muitas historinhas que você vê por aí que é complicado, né? O cara chega em casa e tem batom na cueca. Querido, o que aconteceu aqui? Não, sabe o que é? É que a moça na rua passou mal e aí eu tive que limpar a boca dela, então eu tirei a cueca para limpar. Ô, bicho, a narrativa tá legal, só que não vai colar. É basicamente por aí, tá? Então, eles jogaram essa notícia pra cima de mim como se essa narrativa fosse colar. Só que aí você pega e vai ler a reportagem e tá lá. Ele não movimentou 30 milhões ao ano, ele movimentou 30 milhões ano passado. A maior parte do dinheiro veio do partido, do PL, e foi para o advogado. Boa parte foi em despesas médicas. E é interessante você notar que além do dinheiro recebido, que foram 30 milhões e mais uns quebradinhos, o dinheiro que saiu foi 30 milhões e uns quebradinhos com 20 mil a mais. Ou seja, do dinheiro que ele ganhou no ano inteiro, 20 mil pelo menos saiu a mais do que entrou. Ele tem muitas despesas com advogado, tem muitas despesas médicas, tem muita despesa com um monte de coisa, tem uma série de situações que ele tem que bancar, né? Tem a história do filho que está morando nos Estados Unidos e está precisando de grana,
motoqueiro de merda. Agora ele já tem um dinheiro lá para se bancar por um tempo. E qual pai que não ajuda o filho? Quer dizer, né? Depende, né? Tem pai aí que não tá nem aí para os filhos, para o que os filhos fazem ou deixam de fazer, né? Não é típico de quem defende a família tradicional, de quem defende os ideais conservadores. O que não é o caso dele, obviamente. Ele é a favor da família, da pátria, da liberdade. Mas rico, eu posso dizer que ele não é. Eu diria que ele é remediado, digamos assim. Diferente de outros. Mas isso não vem ao caso agora. Então, o que muita gente não consegue entender é que as narrativas criadas pela mídia comprada com os fatos que são expostos por aí levam as pessoas a terem muitas ideias erradas. Por exemplo, vamos puxar para o meu lado, que é o lado armamentista. Tá? Eu sou defensor radical do direito de acesso às armas, do direito de legítima defesa, e sou radicalmente contra a ideia de armas serem registradas. A legislação de armas no Brasil é tão doida, tão imbecil, que as pessoas precisam registrar. Você, quando vai comprar uma arma legalizada, que é o nosso caso, você tem que pedir uma autorização no Exército, né? Lógico, se você tiver o CR, ou se for uma arma para defesa, você tem que pedir autorização à Polícia Federal. Da Polícia Federal, a chance de você conseguir é inferior a 15%, porque Cuidado, eles criaram no acostamento à frente. o conceito de você comprovar a efetiva necessidade de você ter uma arma para se defender. No meu caso, eu moro no Rio de Janeiro. Só isso já é a efetiva necessidade. Você sai de casa sem saber se vai voltar. Mas para a Polícia Federal, nem o fato de eu ter que sair 2 a 3 vezes por mês da minha casa carregando um monte de armamento e munição dentro do meu carro e indo para um clube de tiro justifica eu ter uma arma para me defender e defender este acervo que eu sou obrigado a transportar para fazer as minhas competições, os meus treinamentos e a tal da habitualidade que eu sou obrigado a fazer também pela lei atual. Então eu sou obrigado a botar um equipamento caríssimo, uma fortuna dentro do carro e andar para lá e para cá com o risco de ser assaltado e o bandido carregar todo o meu equipamento, todo o meu dinheirinho de anos e anos suadinho, ali bonitinho, e eu não poder fazer nada. A imprensa coloca como se todo mundo tivesse o direito a comprar arma, como se fosse ir na feira e comprar banana. Não, você tem que pedir autorização ao Exército ou à Polícia Federal. Se por acaso essa autorização for liberada, porra, o cara entra na minha frente, é uma merda, né? Se por acaso essa autorização for liberada, aí você, no caso do Exército, hoje em dia, a coisa funciona da seguinte forma: você entra em contato com a loja, vê o que você quer, paga pelo equipamento, pega lá o nome da loja, os dados todos, dado da arma, número de série, blá blá blá, você só vai ter isso a partir do momento que você pague, tá? Então você pagou, aí você vai entrar em contato com o Exército, vai dizer qual é o tipo de arma que você pretende comprar, em qual loja, passar o número de série, passar tudo, e aí eles autorizam, ou não. Se não autorizar,
autorizarem, você tem que entrar em contato com o dono da loja para pegar seu dinheiro de volta. Se autorizarem, aí, a partir desse momento, você vai encaminhar para a loja a autorização de compra. Aí eles vão enviar para você o restante da documentação que você vai ter que enviar para o Exército para pedir o registro dessa arma. E aí, alguns meses depois, esse registro é emitido. Quando o registro é emitido, sim, a arma passa a poder ser pega da loja e levada para sua casa, ok? Então, quando sai o registro, aí o lojista tem que entrar em contato com o Exército, pedir uma guia de trânsito para que essa arma possa ser transportada para sua casa. Ao mesmo tempo, você também tem que pedir a sua guia de trânsito para poder levar ela para cada lugar que você for. Uma guia de trânsito para cada local. Antigamente, como é que os débil mentais falam, né? O oba-oba, não, foi outro termo que aquele gordo sem vergonha usou para falar. Sei lá o que ele falou, né? Mas então, a grande facilitação que o Bolsonaro criou, que na realidade nem foi o Bolsonaro, foi o Temer, é que você tinha uma guia de trânsito para a sua arma. Então, quando você sai com ela, você pega a guia de trânsito, além da guia de trânsito, você pega você pega o registro da arma, a guia de trânsito, seu CR e vai para o clube. Aí, com o pinguço cachaceiro safado e essa legislação nova que foi criada pelo gordo sem vergonha, o rocambole de cocô de hipopótamo do inferno, junto com aquele pessoal do Instituto Igarapé, da Ilana Zabó, que foi aquela pessoa que Sérgio Moro colocou no governo, né? Eles criaram lá naquele grupo um jeitinho de que você agora tem que pegar uma guia de trânsito para cada lugar que você for. Então, por exemplo, se hoje, uma quarta-feira, aparece: André, vai ter uma competição em Petrópolis. Aí eu tenho, agora como está passando para a Polícia Federal, eu tenho que entrar no site da Polícia Federal, pagar uma GRU pedindo uma guia de transporte para eu poder levar, guia de trânsito, para eu poder levar o meu equipamento para o clube em Petrópolis, onde vai ser essa competição. Só que essa guia só é emitida, a coisa está tão ridícula, que a guia de trânsito, a GRU, sai em nome do Exército. Então você paga ao Exército e passa isso para a Polícia Federal, para eles entenderem que você pagou ao Exército, para que a Polícia Federal emita a guia para você. E a Polícia Federal não recebe essa grana, tá? Leva pelo menos 3 dias para reconhecer o pagamento no sistema lá do Exército. Mesmo que você pague com Pix na hora, leva 3 dias para reconhecer o pagamento. E aí? E depois? O que acontece? Vamos supor que a competição seja no sábado. Eu faço o pedido hoje, quarta-feira. Então, a guia só vai ser reconhecida no sábado. Provavelmente ela só vai ser liberada na terça-feira da semana que vem. Cara, não tem nexo. Isso não existe. Com meus outros equipamentos que vieram anteriores ao decreto, eu tenho as guias ainda válidas, que são guias nacionais. Então eu posso ir para qualquer lugar do território nacional carregando elas. Desde que desmuniciadas, com a munição acomodada em um recipiente diferente dos equipamentos e os carregadores vazios. Ok? Então esse oba-oba todo que foi criado é isso. Você leva um ano e meio para conseguir comprar um equipamento e não tem como defendê-lo. Mas a narrativa que foi criada
é que virou um oba-oba, virou uma bagunça, virou... Tudo é muito fácil, né? Qualquer um compra arma a hora que quer. Porra, não, a gente não consegue. A menos que seja bandido. Se você for bandido, chega ali na boca, você consegue rapidinho. Sem registro, sem número, sem nada. Aí você pega e sai para fazer o que você quiser. E aí vem o Fachin, é o novo presidente daquele lugar lá, que a gente não deve citar muito, né? E diz que não pode ter operação contra esses caras. Aliás, essa mesma corte diz que o cara está portando, por exemplo, um fuzil 762 para cometer um assalto a um banco ou a um carro forte, tá? É uma arma de uso restrito, como eles dizem, de grosso calibre. Os caras não sabem nem o que é calibre, bicho. Mas tudo bem. Então eles dizem que uma arma de grosso calibre, de calibre restrito, é crime inafiançável. Mas como foi só para um assaltinho ao banco, então o porte de arma, o porte ilegal de arma sem registro e de calibre restrito desaparece. Por quê? Porque é a ferramenta de trabalho do cara, né? Então é o que eles chamam, é um crime meio. Então o crime meio não é punido porque você vai punir o crime fim. Depois vem falar em bis in idem. Ah, toma, é tudo a mesma. Porra, são dois crimes diferentes, não tem bis in idem. Bis in idem seria você ser punido 2 vezes pelo mesmo crime. Isso não pode, concordo. Porém, contudo, todavia, entretanto, mas... Você está cometendo vários crimes aí. Você está cometendo o porte irregular, está portando uma arma de calibre restrito e cometendo o assalto. Você tem que ser punido pelos 3 crimes, cara. Não dá para você botar um só. Mas a nossa legislação só faz isso quando é para pegar uns criminosos daqueles assim extremamente perigosos, aquele pessoal radicalíssimo que rabisca um batom numa estátua, ou que se ajoelha para rezar fugindo da bomba de gás lacrimogêneo dentro de um prédio invadido, um prédio público, vazio, sem ninguém lá dentro. É difícil, viu? Eu vou te falar. Mas aí o povinho do caverna se emprenha por essas notícias plantadas na mídia, nessa mídia golpista, né? Pessoal comprado das organizações que pensam no ESG, aquele negócio de inclusão, a galerinha da esquerda, entendeu? Jorge Soros, Fundação Ford, Fundação Rockefeller, né? E o papel da mídia fica extremamente comprometido nessa condição, porque a mídia passa a ser comprada para implantar narrativas e o povão que não tem acesso a outras coisas, visto que o QI médio do brasileiro é 83, é igual ao QI de um chimpanzé, o que justifica votar em Dilma e Lula e etc., acaba entrando nessas narrativas e acreditando no que o quarto poder diz. A imprensa tem uma força tão grande que consegue modificar o destino de uma nação. E eles sabem disso. Sabem tanto disso que o primeiro golpe da história do Brasil, que foi a deposição do Império para instaurar a República, este foi o primeiro golpe no Brasil. Você pode até achar que não, mas foi. Foi todo tramado nos bastidores pelo Estadão. Estadão, sim, o jornal. Estado de São Paulo. Júlio de Mesquita, pessoal da Bucha. Já falei para vocês, vai estudar para saber o que foi a Bucha e quem são aquelas pessoas, ok? Neste meio tempo,
eu já cheguei aqui, devo ter falado para cacete, porque eu já estou entrando aqui na porta do meu hospital para trabalhar mais um cadinho. E agora a minha novela de sempre, de esperar alguém vir abrir o portão. Que aqui é um inferno. Toda vez que eu chego aqui eu fico plantado no portão meia hora esperando. E vocês precisam estudar a verdadeira história do Brasil. Sair desse conceitozinho básico, analógico, de... Cara, o pior é os caras lá na frente olhando pra cá e não vindo abrir a porra da porta. Puta merda. Bom, mas vamos lá. Então você precisa sair desse conceito analógico de acreditar em tudo que a mídia fala e ir pesquisar, vai mais a fundo, tenta saber de onde vem a história, quem plantou aquilo ali, por quê, quais são os interesses, o que cada um está esperando daquilo ali. Se você fizer isso, você vai perceber que 90% do que a mídia golpista fala é lorota para boi dormir, é lorota para fazer o pessoal ganhar mais dinheiro. Porque tudo gira em torno da grana. E o local mais fácil que tem para se conseguir grana é no governo. Por isso eles fazem a coisa dessa maneira. Caralho. O cara para mal pra cacete, com a bunda do carro no meio do caminho. É uma beleza. Bom, então é isso. E achei um cantinho aqui que eu não vou atrapalhar ninguém. Já vou parar por aqui. Galera, isso é o que eu tinha para dizer por enquanto. Deixo para vocês um grande beijo, um abraço, beijão aí no orifício corrugado de vocês todos aí do Caverna. Pô, mas não sou eu que vou dar o beijo não, sacou? Tô fora dessas paradas com vocês aí. Galera do Caverna, vocês são tudo doido. Fui, grande beijo. Se o Xandão não me prender, até o próximo vídeo.